Nossa jornada começa com o glorioso Império Persa Antigo, uma potência inigualável que, sob líderes como Ciro o Grande, se expandiu por vastos territórios, incluindo a Babilônia. É aqui que a história de persas e israelitas se entrelaça de forma surpreendente e, por vezes, paradoxal. Após décadas de cativeiro na Babilônia, o famoso exílio babilônico, o povo de Israel viu-se submetido a um novo dominador. Mas, ao contrário da tirania babilônica, a conquista persa da Babilônia, liderada por Ciro por volta de 539 a.C., trouxe uma virada inesperada. Ciro, um líder notável por sua política de tolerância religiosa e cultural, emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra natal, a Judéia, e reconstruíssem seu templo em Jerusalém. Essa benevolência persa, registrada na Bíblia, marcou um período de relativa paz e até patronato para os israelitas sob o domínio persa. No entanto, mesmo com essa liberdade de culto e retorno, a soberania de Israel havia sido perdida para um poder estrangeiro, criando uma complexidade inerente à sua relação, de súditos a aliados relutantes. Além dos impérios e conquistas, um fator profundamente influente na relação entre persas e israelitas foi a colisão e, por vezes, a coexistência de suas crenças religiosas. De um lado, florescia o zoroastrismo, a antiga religião persa fundada por Zaratustra, com sua ênfase dualista no eterno conflito entre as forças do bem, Ahura Mazda, e do mal, Ahriman. O zoroastrismo promovia conceitos como livre-arbítrio, julgamento final e a ressurreição. Do outro, o judaísmo, com sua estrita crença monoteísta em um único Deus, Javé, e sua ênfase na Torá e na aliança. Embora distintas, alguns historiadores sugerem que houve intercâmbio cultural e teológico, com certas ideias zoroastrianas influenciando o judaísmo pós-exílico. Contudo, essa proximidade não eliminava as diferenças fundamentais. A adoração do fogo e outros rituais zoroastristas eram anátemas para a fé monoteísta judaica. Essa dualidade de influência e distinção religiosa moldou profundamente as identidades de ambos os povos, contribuindo para uma dinâmica de respeito e também de separação. O cenário geopolítico do Oriente Médio sofreria uma revolução cataclísmica com a chegada de Alexandre o Grande. Em meados do século IV a.C., a máquina de guerra macedônica de Alexandre varreu o Império Persa Aquemênida, pondo fim a séculos de domínio persa e abrindo uma nova era, o período helenístico. A morte de Alexandre, porém, resultou na fragmentação de seu vasto império entre seus generais, os diádocos. Duas dinastias helenísticas seriam particularmente relevantes para a nossa história: os Seleucidas, que controlaram a antiga Pérsia e a Síria, e os Ptolomeus, que governaram o Egito. A Judéia tornou-se campo de batalha. Essa era testemunhou a helenização forçada ou voluntária das elites, a disseminação da cultura grega, da língua e da filosofia. Para os judeus, o impacto foi profundo. O choque entre a cultura helenística e as tradições judaicas levou a perseguições religiosas, como as de Antíoco IV Epifânio, provocando a revolta dos Macabeus. Para a Pérsia, a conquista significou o fim de uma era de impérios nativos e o início de séculos de domínio estrangeiro, com a cultura persa sendo subjugada, mas nunca totalmente apagada. O legado de Alexandre não foi apenas militar. Ele redefiniu as fronteiras e introduziu novas culturas, preparando o terreno para futuros conflitos. Saltamos agora milhares de anos, de impérios antigos para o turbulento século XX, onde as nações modernas de Irã e Israel começaram a tomar forma, mas com legados históricos e aspirações que inevitavelmente colidiriam. A trajetória do Irã, herdeiro da antiga Pérsia, e a do recém-nascido Estado de Israel são marcadas por eventos sísmicos. O Irã moderno é o resultado de uma evolução complexa, que começou muito antes do século XX. Após séculos de domínio estrangeiro e influência de dinastias islâmicas, a dinastia Safávida, que governou entre os séculos XVI e XVIII,
foi fundamental para consolidar a identidade iraniana como a conhecemos hoje, estabelecendo o xiismo duodecimano. Foi durante o Império Safávida que o xiismo duodecimano tornou-se religião oficial, separando o Irã do mundo sunita ao seu redor. Essa fundação religiosa, junto com a herança persa pré-islâmica, solidificou o nacionalismo persa e uma identidade única. Nos séculos seguintes, o Irã passou por modernização forçada e influência ocidental. Sob a dinastia Pahlavi, no século XX, o país tentou ocidentalizar-se e secularizar suas instituições. Contudo, as raízes profundas do xiismo e do nacionalismo continuaram fermentando, culminando nos eventos que moldariam a República Islâmica do Irã e sua postura futura na região e em relação a Israel. Paralelamente à evolução do Irã, o século XX testemunhava o florescimento do movimento sionista, um anseio secular do povo judeu por um lar nacional em sua terra ancestral. Impulsionado pelo antissemitismo na Europa e pelo desejo de autodeterminação, o sionismo ganhou força no final do século XIX e início do século XX. Após as atrocidades do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, o clamor por um Estado judeu tornou-se global. Em 1948, sob a Resolução 181 da ONU, Israel foi proclamado, concretizando um sonho milenar, mas também iniciando um conflito. Logo após sua fundação, Israel enfrentou a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque atacaram o recém-formado Estado de Israel, dando início a décadas de hostilidade e múltiplas guerras. O conflito regional solidificou as alianças de Israel com potências ocidentais e forjou sua identidade como um Estado-nação resiliente, mas cercado por adversários. Com a ascensão de Israel e o desenvolvimento do Irã moderno, o palco estava montado para a Guerra Fria. A bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética transformou o Oriente Médio num tabuleiro geopolítico. Israel buscou aliança com potências ocidentais, tornando-se um aliado estratégico dos Estados Unidos contra o expansionismo soviético. O Irã, sob o Shah Reza Pahlavi, manteve laços estreitos com os Estados Unidos, sendo um pilar da estratégia americana na contenção do comunismo, o que garantiu modernização e armamento. Já a influência soviética apoiava regimes árabes hostis a Israel, criando guerras por procuração e alianças estratégicas na região. A Guerra Fria intensificou divisões regionais, armou e financiou lados opostos, exacerbando tensões e plantando as sementes de futuras desconfianças e conflitos. Essa situação mudaria drasticamente com a Revolução Iraniana, que transformaria o Irã de um aliado ocidental em um adversário radicalmente hostil a Israel. O final do século XX e o início do XXI marcariam uma nova e perigosa fase na relação entre Irã e Israel, dominada por eventos transformadores e pela crescente sombra nuclear. A dinâmica do Oriente Médio mudaria com a eclosão da Revolução Iraniana, que redefiniu a política interna do Irã e projetou sua nova identidade. A história desse conflito milenar não termina aqui. Por isso, inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative as notificações. Assim, você será avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Fique atento, pois em breve vamos postar a segunda parte dessa história. Até breve! Narrativas do Tempo, onde cada história tem tempo certo para ser contada.